para mantermos o time. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer ao professor Rui Ramos a amabilidade de estar aqui hoje conosco. Hoje vamos iniciar um novo ciclo, portanto, Luís, se puder passar à próxima imagem. Portanto, hoje é um ciclo que vamos iniciar sobre os 50 anos da democracia em Portugal, do 25 de Abril. Portanto, a ideia é convidar um conjunto de pessoas e de pensadores relevantes para conosco debaterem precisamente o que é que foram estes 50 anos, o que é que falhou, o que é que esteve bem, quais são os desafios que se colocam no futuro. E, portanto, não podíamos começar melhor do que com o professor Rui Ramos, como já tive ocasião de dizer. A próxima sessão sobre os ciclos, agora, será no dia 9 de fevereiro, com o Daniel Nearato. O Daniel Nearato é, neste momento, considerado um dos melhores pensadores a nível mundial na área do pensamento político, da democracia. Ele escreve com regularidade no El País, tem também muito pensamento à volta deste tema e será, naturalmente, um bom orador a seguir ao nosso amigo Rui Ramos. E, portanto, como não podia deixar de ser, passando a outra frase, começamos hoje com o Rui Ramos. Portanto, a sessão vai ser, como é habitualmente, com uma primeira intervenção do nosso orador de 20, 25 minutos, mais ou menos, 30 minutos. Agradecia que pusessem todos, como disse, os alto-falantes desligados para podermos acompanhar a sessão. E depois eu vou conduzir aqui uma discussão entre todos, em grupos de três, para que todos possam falar e dar a sua opinião. Rui, a palavra é sua e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui. Ahm, o que eu vou fazer hoje, e espero com isso corresponder ao vosso interesse, é tentar caracterizar a atual democracia em perspectiva histórica. E para isso vou olhar para vários aspectos deste regime político, e às vezes nunca é só um regime político, é também uma cultura, é também uma maneira de ser, uma maneira dos portugueses se relacionarem entre si, é isso que está, não são só a Constituição e as instituições, é tudo isso. Mas vou olhar para este regime político de vários aspectos e vou de vez em quando fazer comparações com os outros três regimes políticos do Portugal contemporâneo, portanto, a saber, a monarquia constitucional, estabelecida definitivamente em 1834 e que durou até 1910, a Primeira República entre 1910 e 1926 e depois o Estado Novo entre 1933 e 1974. Obviamente podemos incluir a ditadura militar antes nesse regime, mas o Estado Novo é 33-74. Antes mesmo de começar a fazer essa caracterização do regime a partir de vários aspectos, temos de dizer que o Portugal da atual democracia é muito diferente do Portugal dos outros regimes políticos. Para começar, é um território exclusivamente europeu. Isto é, não tem o ultramar, que existia em 1820, sob a forma do Brasil, e existia em 1974, sob a forma de várias colónias africanas e asiáticas. E depois tem uma população que é uma população muito diferente. É uma população que desde a década de 1960 está muito concentrada das duas grandes áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto, ocupada na sua maior parte no setor dos serviços e com uma estrutura etária como nunca tinha tido, extraordinariamente envelhecida. Aliás, e depois também tem, obviamente, um nível de instrução também inédito. Isto quase faz deste Portugal um outro país. Portanto, não é só o regime que é diferente, é o país, Portugal, que é extraordinariamente diferente daquilo que existia antes, no século XIX e nos primeiros 50, 60 anos do século XX. Mas vamos começar pelo tentar caracterizar então a democracia um pouco em comparação com os outros regimes anteriores. Bem, há uma coisa que tem em comum com esses regimes, é que tal como os outros regimes, a democracia também teve origem numa revolução. A Revolução de 25 de Abril de 1974, aliás, é muito parecida com as revoluções que deram origem à monarquia constitucional, 20 de agosto de 1820, e à Revolução que vai dar origem depois ao Estado Novo, de 28 de maio de 1926, é parecida no sentido em que é um movimento das Forças Armadas, que, aliás, logo na noite, 25 de abril de 1974, a direção desse movimento é assumida por oficiais generais, através da Junta de Salvação Nacional. Aqui, nestes regimes, digamos que a exceção é o 5 de outubro de 1910, que foi uma sublevação da guarnição de Lisboa, mas com um grande apoio de civis armados, e que entregou o poder a um partido político, o Partido Republicano Português. Portanto, é um processo bastante diferente
do que foi o do começo desta democracia. As origens são importantes não apenas como uma curiosidade histórica, mas porque marcaram o regime bastante. Inicialmente a revolução é apoiada por quase toda a gente, o mesmo aconteceu em 1910, o mesmo tinha acontecido em 1820, aconteceu em 1910, aconteceu em 1926, isto é, todas estas revoluções são inicialmente apoiadas por quase toda a gente. Depois inicia-se um período de confronto, no caso do atual regime democrático, é a partir do verão de 74, que começa isso sobretudo a partir de setembro de 74. Esse confronto tem a ver com, enfim, divisões acerca da política ultramarina, e a partir de 1975 tem a ver nitidamente com o facto de haver uma facção do movimento das Forças Armadas que está alinhada com o PCP e a extrema-esquerda e que está a tentar dar o poder a esses aos partidos que lhes estão próximos, o que provoca grandes manifestações de protesto no verão de 1975 e depois aquela reação militar de 25 de novembro de 1975. Esta revolução, estes anos de revolução de 1974-75 marcaram profundamente o regime, deixaram, aliás, uma Constituição, a Constituição de Abril de 1976, que mantém o revolucionarismo socialista de 1975, o qual só desaparece com as revisões constitucionais de 1982 e 1989, que é o momento em que, de facto, a democracia em Portugal adota definitivamente o modelo político e social da Europa Ocidental. Até aí não era claro, estava sob tutela militar, mesmo depois de 1976. Portanto, as origens são importantes. Ainda em relação às origens, ou em relação à questão do tempo, duas notas. A primeira nota é para dizer que este é o regime dos regimes contemporâneos, destes 4 regimes contemporâneos, é o segundo desses 4 regimes que mais durou até agora. Em breve serão 50 anos, se incluirmos o período revolucionário de 1974-75, mas serão 48 anos se excluirmos esse período, que coloca também em segundo lugar. Só a monarquia constitucional é que durou mais tempo olhando apenas para a sua fase continuada, sem as interrupções dos anos 20, são 76 anos, de 1834 a 1910. O Estado Novo durou 41 anos, desde 1933 a 1974. Portanto, esta democracia é o segundo regime na história contemporânea portuguesa que mais tempo durou. Mais uma nota ainda sobre as origens da democracia. A democracia em Portugal não abrangeu toda a população que estava integrada no Estado português em 1974. As novas autoridades portuguesas, a seguir ao 25 de abril de 1974, sobretudo em julho, uma declaração do Presidente da República, reconheceram o direito da população nas chamadas províncias ultramarinas à independência, mas não deram a essas populações, eram cerca de 15 milhões de pessoas, condições para exercerem democraticamente a sua autodeterminação. Aquilo que as novas autoridades do Portugal depois de 1974 fizeram foi uma simples retirada militar e com a entrega de poder, sem eleições, aos partidos armados que tinham combatido a administração portuguesa desde a década de 1960. Depois, em 1975, ainda houve uma decisão do governo português de retirar a cidadania portuguesa aos habitantes desses territórios ultramarinos que não fossem descendentes de europeus. Portanto, eles foram gente que tinha servido nas Forças Armadas Portuguesas e que tinha bilhete de identidade, etc., deixou de ser português por decisão administrativa do governo. E, portanto, a democracia em Portugal, é preciso notar isso, foi construída a partir de 1974 na base daquilo que temos de dizer que é o abandono da maior parte da população sob a administração portuguesa em 1974 e que ficaram entregues a ditaduras de partido único, a guerras civis. Portanto, convém não esquecer essa tragédia quando se fala da instauração e do processo de democratização em Portugal. Portanto, isto em relação às origens. Em relação depois a um outro aspecto, segundo aspecto que eu gostava de salientar, que é a questão das liberdades públicas, sobretudo a liberdade de imprensa e liberdade de associação política. Em termos de liberdades públicas, podemos dizer que este é o regime que melhor as garantiu desde a monarquia constitucional, isto é, depois de 1910. Por exemplo, em termos de liberdade de imprensa, não há os empastelamentos de jornais da Primeira República, quando o governo mandava as suas milícias atacar os jornais da oposição e destruí-los. Também não há censura prévia
da ditadura militar e do Estado Novo, que vigorou até 1974, embora em 1964 e 75, no período revolucionário, tivesse havido ameaças à liberdade de imprensa, com a tomada de jornais por partidos, como por exemplo no caso do jornal República, em 1975, e com a nacionalização de muitos jornais. O monopólio, aliás, o monopólio estatal da televisão durou até à década de 90, quando o governo de Cavaco Silva liberalizou a comunicação social em Portugal, e ainda hoje temos de ter em atenção o peso que o Estado continua a ter na comunicação social. Nunca esquecer que a RTP é a maior empresa de comunicação social do país, isto é, que emprega mais gente, que tem mais recursos, e que isso distorce o mercado e limita a atuação de outros agentes no mercado de comunicação social. De qualquer maneira, não há censura, não há um regime de censura. Também há liberdade de associação política desde 1974. Aliás, há mesmo uma lei, desde 1975, uma lei de partidos políticos, determinando como podem adquirir o estatuto legal. Isso nunca tinha existido em regimes anteriores, mesmo naqueles em que tinha havido vários partidos, como era o caso da monarquia constitucional e da Primeira República, não havia um estatuto legal dos partidos. Quer dizer, os partidos existiam, mas aparentemente não eram quase entidades reconhecidas pelo Estado. Aqui há esse reconhecimento, e isso tem a ver, obviamente, com a preocupação que as autoridades militares, logo desde 1974, tiveram em ter como interlocutores partidos políticos. Aliás, vários partidos políticos que ainda hoje existem foram fundados instigados pelas próprias autoridades militares, o movimento das Forças Armadas contactou pessoas para eles formarem partidos políticos, apesar de, em 1975, uma parte do MFA ter sido tentada a tornar-se a vanguarda do povo português. Enfim, mas isso acabou com a derrota da esquerda militar em 25 de novembro de 1975. Mas, portanto, o resultado do estabelecimento da democracia em Portugal no período revolucionário de 1974-75 é o estabelecimento de um leque partidário igual ao da Europa Ocidental. Aliás, os partidos estavam filiados em internacionais europeias, Internacional Socialista, a Democrata Cristã e por aí fora. Portanto, o leque é mais ou menos igual. Se olharmos para os outros países da Europa Ocidental, é o mesmo leque de partidos políticos que existe em Portugal, e desde 1975 houve sempre uma pluralidade de partidos representados na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia da República. Aliás, as leis eleitorais e os regimentos das Assembleias, quer da República, quer locais, privilegiaram sempre a representação dos cidadãos por partidos políticos. Isto quase, digamos que isto é uma democracia de partidos, aliás, financiados pelo Estado e apoiados de várias maneiras pelo Estado. Mas em relação a liberdades, sim, liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de manifestação política, também é o regime com mais garantias desde a monarquia constitucional no século XIX. Terceiro aspecto, e este talvez seja até dos mais importantes de todos, que é o estabelecimento de meios para uma rotação pacífica no poder, uma alternância pacífica no poder. E aqui vamos falar do sistema eleitoral, que é talvez a maior novidade histórica da atual democracia. Em 1975 temos o primeiro sistema eleitoral, isso é o que as pessoas mais ou menos sabem, que é baseado no sufrágio universal para homens e para mulheres com mais de 18 anos. Antes só tinha havido um caso de sufrágio universal só para homens, em 1918, no tempo da presidência de Sidónio Pais. Portanto, homens e mulheres com mais de 18 anos podem votar independentemente das suas qualificações. Há um recenseamento obrigatório, o que aliás fez em 1975 triplicar o eleitorado em relação àquele que existia no tempo do Estado Novo. Em 1973 havia 1,8 milhões de pessoas com direito de voto em Portugal. 2 anos depois, em 1975, há 6,2 milhões. Portanto, abrange a população, é um sistema eleitoral que abrange a população, toda a população adulta. Aliás, depois a mobilização política também é grande, com base nesse sistema eleitoral, com campanhas eleitorais de 15 dias, com acesso, no caso das legislativas e presidenciais, a tempos de antena, na televisão e na rádio, para os partidos e para os candidatos. E sabemos, por exemplo, em 1975, nas eleições para a Assembleia Constituinte, há uma grande participação, 91,7% dos recenseados votaram. É uma coisa
absolutamente espantosa. É verdade que as taxas de participação baixaram, enfim, a seguir a 1975, mas também é verdade que nunca mais nada, em nenhumas outras eleições, tanto esteve em causa como nas eleições de 1975, mas se tratava mesmo de escolher um modelo político e social sobre o qual os portugueses iriam viver. Mas é preciso dar um bocadinho mais de atenção ainda ao sistema eleitoral. Porquê? Porque nos três regimes anteriores, monarquia constitucional, Primeira República e Estado Novo, tinha havido eleições. Agora, essas eleições nunca tinham servido para uma alternância no poder. Essas eleições tinham sido sempre vistas na monarquia constitucional, na Primeira República e no Estado Novo, tinham sido sempre vistas pelas oposições, por aqueles que não estavam no governo, como fraudulentas e não genuínas. E era assim que se explicava, aliás, uma característica destes regimes, que era os governos ganhavam sempre as eleições. O governo, até 1964, nunca um governo em Portugal perdeu umas eleições. Ganhava sempre as eleições. E a explicação para isso era que o eleitorado não estava verdadeiramente livre para, digamos, exercer a sua verdadeira vontade. E, portanto, os resultados eleitorais no Estado Novo, na Primeira República, na monarquia constitucional, nunca tinham sido reconhecidos como genuínos e as eleições nunca tinham servido para uma alternância no poder. E aqui há uma grande transformação a partir de 1975. É um sistema eleitoral verdadeiramente inédito. A novidade não está no facto de haver círculos distritais plurinominais, nem sequer está no método de representação proporcional de Hont. Isso já tinha sido usado em Portugal, incluindo o método proporcional de Hont, durante a Primeira República. Portanto, a novidade não estava aí. A novidade, enfim, digamos, as novidades eram 4 e que definem este regime eleitoral. Em primeiro lugar, como já dissemos, um sistema de sufrágio universal, incluindo todos os cidadãos com mais de 18 anos, independentemente dos critérios de sexo, habilitações literárias ou de rendimentos. Portanto, essa é uma primeira característica. A segunda característica, o recenseamento eleitoral obrigatório, que fez o corpo de eleitores subir de 1973 para 1975. Mas, em terceiro lugar, isto às vezes as pessoas não têm esta noção, o tipo de voto. O voto realmente secreto. Pela primeira vez nas eleições de 1975 houve um voto realmente secreto. Em cabines, com boletins entregues pela mesa eleitoral, em vez do voto com listas previamente distribuídas pelas candidaturas, e que, portanto, eram listas que eram facilmente distinguíveis entre si pelo tipo de papel ou formato utilizado. E, portanto, toda a gente sabia em quem é que as pessoas iam votar. E, portanto, imaginam como é que era, quer dizer, a pessoa ia lá votar com o seu papel dobrado em 4, mas percebia-se pela cor do papel quem é que lhe tinha dado quem é que lhe tinha dado a lista. Isso acontecia no século XIX, acontecia na Primeira República, acontecia no Estado Novo, portanto, sabia-se quem é que ia votar. Em 75 é a primeira vez em que isso não acontece. Depois também a vigilância do escrutínio por representantes das candidaturas com acesso aos cadernos eleitorais, uma coisa também muito importante, não havia durante o Estado Novo. E, finalmente, o acesso dos candidatos em igualdade de condições a tempos de antena na televisão e na rádio, também não existia tanto. O efeito deste sistema eleitoral viu-se logo em 1975. Em 1975, Portugal está sujeito a uma tutela militar revolucionária, tipo terceiro-mundista, mas de repente tem este mecanismo, um sistema eleitoral que produz resultados aceitos como genuínos. E isso teve logo um efeito imediato. Isto é, num país que em 1965 estava quase muito dominado pelo movimento das Forças Armadas e, sobretudo, pela facção do movimento das Forças Armadas alinhada com o Partido Comunista, nós temos, de repente, os partidos que defendem um regime democrático de tipo ocidental, o PSD, o PS, o CDS, elegem 213 dos 250 deputados da Assembleia Constituinte. Isto no momento em que o PCP está no auge do seu poder em Portugal e só tem 12,5% dos votos. Portanto, nos regimes anteriores isto teria garantido ao PCP uma maioria para aí de 80% ou 90% dos deputados. Este sistema eleitoral não dá esta vantagem, não deu esta vantagem ao governo e, aliás, em 75 entusiasmou o PS, o PSD e o CDS a moverem-se para resistir ao poder
Partido Comunista, com a sensação de que representavam a maioria, que podiam dizer que representavam a maioria, porque o sistema eleitoral, ninguém disse que as eleições tinham sido fraudulentas, portanto, as eleições de 25 de abril de 1965 são as primeiras em que toda a gente participou, aceitou os seus resultados como genuínos, ninguém disse, isto houve fraude, houve qualquer meio de adulterar os resultados, isso não aconteceu e, portanto, de repente temos esta possibilidade, em 1975, de haver uma oposição aos governos provisórios alinhados com o PCP, de gente que diz que é a maioria, e isso também terá talvez contribuído para o próprio PCP e a extrema-esquerda, no fim de 1975, terem, digamos, evitado a opção da guerra civil no 25 de novembro, porque sabiam que era uma minoria. Quer dizer, isto é, porque o sistema eleitoral tinha-lhes dado a informação que eles eram uma minoria em Portugal. Quer dizer, que eram uma pequena, tinham muito poder, mas sobretudo poder militar, mas eram uma minoria. Este sistema eleitoral, depois nos anos seguintes, permite, pela primeira vez na história de Portugal, em dezembro de 1979, que uma força política passasse da oposição para o governo através de uma vitória eleitoral. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Acontece pela primeira vez em dezembro de 1979 com a Aliança Democrática liderada por Francisco Sá Carneiro. É a primeira vez que uma força política que está na oposição consegue ir para o governo através de eleições. Portanto, o sistema eleitoral funcionava como um mecanismo de alternância. Não era preciso golpe de Estado nem revoluções para mudar de governo. E também funcionou por causa disso, também funcionou com um outro efeito. Foi o de, por exemplo, a vitória eleitoral da Aliança Democrática ter levado à revisão constitucional de 1982, que acabou com o Conselho da Revolução, e depois a vitória eleitoral do PSD em 1987 levou à revisão constitucional de 1989, depois ter uma economia estatizada. Quer dizer, o sistema eleitoral funcionou para destruir pacificamente a tutela militar revolucionária, o socialismo receitado pela Constituição, sem precisar de golpes de Estado. Portanto, é através de eleições que se fez as mudanças necessárias em Portugal, ao contrário do que tinha acontecido a seguir a 1910, a seguir a 1926, que foi através de golpes de Estado, de violência, que se definiu o regime. Aqui definiu-se através das eleições. Depois, o próprio sistema eleitoral transformou a cultura política em Portugal. Em 1975, percebeu-se, através da geografia dos resultados eleitorais, que havia um país a norte que votava à direita e um país a sul que votava à esquerda. E nos anos seguintes, através de estudos, percebeu-se que estas orientações de voto estavam relacionadas com profundas diferenças culturais e sociais entre o norte e o sul, por exemplo, a prática católica mais intensa a norte, o tipo de economia rural, mais pequenos proprietários a norte, e por aí fora. Portanto, este sistema eleitoral permitiu revelar um pluralismo político em Portugal, que não era meramente de importação, mas que estava enraizado em estruturas culturais e sociais seculares em Portugal. Isto é, que diziam respeito à economia rural, às práticas religiosas, e que não eram apenas o resultado da ação dos políticos. E isso permitiu perceber outra coisa que também foi fundamental para o regime, foi perceber que a democracia pluralista, com um mecanismo de alternância pacífico no poder, era o único meio de assegurar a liberdade em Portugal. Porque qualquer outro tipo de regime, assente num domínio de um só partido, ou uma corrente de opinião, teria necessariamente de ser ou tornar-se uma ditadura. Porque o país era plural. O país era plural. Quer dizer, e não havia meios de extinguir essa pluralidade ou comprimir essa pluralidade a não ser através da violência. Portanto, o sistema eleitoral em Portugal tem dois efeitos. Este sistema eleitoral de 1975 tem dois efeitos. Serviu para permitir alternâncias pacíficas no poder, mas também para enraizar em Portugal a ideia de que Portugal é um país plural. Há várias correntes políticas em Portugal que correspondem a grandes maneiras de sentir da população. E, portanto, que é preciso respeitar isso. E que a democracia pluralista é a única maneira de enquadrar este pluralismo, que é um pluralismo fundamental da sociedade portuguesa. E isto diferenciou este regime de todos os regimes anteriores, quer do Estado Novo, quer da Primeira República. Portanto, este é talvez um dos aspectos mais importantes de todos. Agora vou fazer ainda mais duas observações sobre outros dois aspectos. Uma diz respeito à integração da população no Estado.
Todos os regimes políticos tentaram integrar a população no Estado, embora nem sempre da mesma maneira. Obviamente, uma maneira que as pessoas estavam integradas no Estado era através do pagamento de impostos. Os portugueses eram todos contribuintes, mas diretos ou indiretos. Mas há outras formas, houve outras maneiras de tentar integrar. Quando estavas a falar comigo ao telefone, chamaste uma senhora, o que é que ela fez? Sim, eu peço desculpa. Às vezes. Por exemplo, a monarquia... Rui, peço desculpa, foi aqui um pequeno... Sim. A monarquia constitucional, por exemplo, tentou integrar a população no Estado através da escola primária. A escola primária é obrigatória desde 1835. A Primeira República, além de manter, obviamente, a escola primária obrigatória, trouxe o serviço militar universal e obrigatório para todos os mancebos saudáveis em 1911. Portanto, os jovens do sexo masculino integrados no Estado através do serviço militar. E depois, claro, o Estado Novo trouxe o Estado corporativo, as corporações, os sindicatos, casas do povo, essas coisas todas, e Marcelo Caetano, aliás, a partir de 1968, trouxe aquilo que ele chamou o Estado Social, isto é, a ideia de garantir serviços universais de segurança social e de assistência hospitalar a toda a população. Ora bem, os resultados disto não foram muito bem sucedidos. A escola primária era obrigatória desde 1835, mas 100 anos depois, em 1930, 60% da população continuava analfabeta, portanto é que não tinha sido um grande sucesso em 100 anos, apesar de dois regimes, a monarquia constitucional e o Estado Novo e a Primeira República, que tinham feito um grande caso da escolarização, e o próprio serviço militar universal e obrigatório também não tinha sido esse grande sucesso, porque metade dos recrutas geralmente era dispensado por falta de tamanho ou por falta de robustez, portanto, um sinal, aliás, da pobreza do país. E por causa disso, aliás, os regimes como a monarquia constitucional ou como o Estado Novo tentaram usar uma outra instituição para integrar e enquadrar as populações, que foi a Igreja Católica que tinha, através da rede de paróquias e de instituições associadas à Igreja, tinha a organização que mais enquadrava a população, uma população que era toda católica, que recebia os sacramentos, que frequentava regularmente as missas, que participava em festas e peregrinações religiosas. Portanto, a monarquia constitucional manteve a Igreja integrada no Estado, como o catolicismo era a religião oficial. O Estado Novo aceitou a separação da Igreja do Estado, mas fez uma concordata com a Igreja, e, portanto, o único regime anterior, o único regime que não usou a Igreja foi a Primeira República, não só decretou a separação da Igreja do Estado em 1911, mas hostilizou a Igreja violentamente. E é curioso que em 1974 a democracia tivesse começado precisamente com uma preocupação de evitar uma guerra com a República, tal como tinha uma guerra com a Igreja, tal como tinha acontecido durante a República. Portanto, as novas autoridades revolucionárias respeitaram o regime da concordata do Estado Novo, houve uma revisão para permitir o divórcio, mas, por exemplo, em 1975 o direito ao aborto não foi reconhecido, quer dizer, precisamente para não criar um conflito com a Igreja. Aliás, depois há mesmo um conflito em 75 com a Igreja, com a ocupação da Rádio Renascença. O clero depois é muito importante, aliás, para a mobilização da população do norte do país na resistência ao PREC, e a Igreja, portanto, acaba por ter um papel muito importante na fundação da democracia em Portugal, e o regime democrático respeita mesmo, enfim, com o aumento de não católicos, com a diminuição da prática católica. Há um grande respeito pela Igreja, precisamente para não hostilizar uma parte da opinião do país, que se percebe que é importante. No que diz respeito aos outros meios de integração da população, escola, serviço militar, serviços sociais, etc. A democracia continuou o esforço iniciado pelo Estado Novo, que em 1960 já tinha conseguido pela primeira vez escolarizar uma geração inteira de portugueses. Aconteceu pela primeira vez em 1960. O que o regime democrático fez foi promover uma escolarização cada vez mais longa, com 12 anos de escolaridade obrigatória, e depois até promover também o ensino superior como uma espécie quase de formação básica. No caso do serviço militar obrigatório, em democracia, o Estado renunciou a ele na década de 1990, seguindo, aliás, tendências europeias na direção de um exército
nas Forças Armadas Profissionais, mas continuou o projeto do Estado Social de Marcelo Caetano, com a instituição de um Estado bastante grande, com integração da população nos serviços de segurança social, de serviços públicos de saúde, e para isso, obviamente, tem duas vantagens. Por um lado, uma que é a concentração da população numa área cada vez mais pequena do território, nas duas grandes zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. É mais fácil integrar uma população assim do que integrar uma população dispersa por aldeias, em montes, em serras e vales. E por outro lado, com a própria estrutura etária da população, com o envelhecimento da população, que torna uma população dependente dos serviços públicos de saúde e de segurança social. Obviamente também para integrar a população, também é importante o desenvolvimento da rádio desde 1930 e da televisão desde a década de 1960. Por exemplo, uma das coisas que isto tudo fez foi o desaparecimento dos sotaques locais, as pessoas começarem a falar todas como se fala em Lisboa, etc. Quer dizer, portanto, houve esta uniformização do país e, portanto, o Estado hoje em dia está perante uma população em democracia, muito mais integrada no Estado, até mesmo dependente do Estado, do que tinha um Estado, do que tinha acontecido em regimes anteriores. Finalmente, uma última observação, para concluir, sobre a integração internacional do regime democrático, que é uma coisa também que temos de ter em atenção. A democracia, logo em 1974, rompe com a política do Estado Novo de integração, de manutenção daquilo que a ditadura salazarista chamava o ultramar, mas continuou as opções do Estado Novo em termos de integração militar e económica na Europa Ocidental. Portanto, a filiação na NATO, desde 1949, a filiação na EFTA, desde 1960, a relação com a Comunidade Económica Europeia estabelecida pelo Acordo de 1972, nunca estiveram em causa, mesmo quando as facções militares associadas alinhadas com o Partido Comunista estiveram em poder em 1975, não puseram em causa a integração do país na NATO, ou na EFTA, ou a ligação com o mercado comum. E isso foi muito importante, foi muito decisivo para manter a opção democrática em Portugal. Isto é, esta integração do país. Era uma integração que correspondia, obviamente, a uma dependência militar, uma dependência económica, dependência ou interdependência militar, independência económica, era também onde estava a maior parte da imigração portuguesa em 1974, 75, estava na França e na Alemanha, eram as grandes comunidades de imigrantes mais recentes, e os países da CEE e os próprios Estados Unidos tiveram um papel grande na fundação e no estabelecimento da democracia em Portugal, através do apoio aos partidos que defendiam um modelo democrático ocidental e depois no apoio financeiro ao regime a partir aliás, logo desde 1975. Em 1977, o primeiro governo constitucional pediu a adesão à Comunidade Económica Europeia. Essa adesão foi consumada em 1986 e a partir daí Portugal manteve-se no chamado pelotão da frente da União Europeia, subscreveu o Tratado de Maastricht sobre a moeda única em 1992, que veio a substituir o escudo pelo euro, e estas opções foram consideradas tão importantes pela elite política que, curiosamente, tal como tinha acontecido com a descolonização, nunca foram referendadas. Ao contrário do que aconteceu noutros países europeus nunca houve referendos sobre a Europa em Portugal, porque eram considerados tão essenciais para manter o regime, foi melhor não porem à discussão. Esta integração internacional não correspondeu sempre a uma convergência económica. Na década de 60 tinha havido uma grande, até 1974, um grande processo de convergência da economia portuguesa com as economias da Europa Ocidental. Esse tinha sido, aliás, um dos trunfos da ditadura salazarista. Ao contrário do que tinha acontecido nos regimes anteriores, da Primeira República e da monarquia constitucional, tinha havido divergência em relação à Europa. Nos anos 60 e princípio da década de 70, Portugal converge, e a esse respeito a nova democracia não começou bem. Aliás, as condições internacionais tinham mudado muito em 1973, com a crise do petróleo, e depois, em 1975, as nacionalizações, ocupações de empresas e de propriedades destruíram ou limitaram a capacidade produtiva e afastaram o investimento
privado e, portanto, perturbaram imenso a integração de Portugal na economia global. Isso obrigou os governos, a partir de 1975, a políticas de austeridade. Começaram logo com o quinto governo constitucional provisório de Vasconcelos. É Vasconcelos que introduz a ideia de austeridade em Portugal, a necessidade de cortes, etc. Isso, às vezes as pessoas não se lembram disso, mas foi assim que começou. E a partir de 1977 e sobretudo 1978, uma política de desvalorização do escudo, que diminuiu os salários, embora tivesse aumentado a competitividade da indústria privada no norte do país, uma vez que as nacionalizações tinham sido, sobretudo, e as ocupações no sul. Portanto, a democracia, a partir da Revolução, criou, de facto, e manteve um modelo de economia exportadora com salários baixos. Quer dizer, esse é que foi um dos grandes problemas. A partir de entre 1975 e 1986, temos uma época de desemprego, que quase não existira na década de 1960, de grande inflação e de perda de poder de compra, com duas intervenções do Fundo Monetário Internacional em 1978 e 1983. Isso é preciso ter isto presente, porque na década de 80, quando se fazia sondagens de opinião às pessoas e perguntava-se quando é que viveu melhor, todas as pessoas diziam, sob o governo do professor Marcelo Caetano. Quer dizer, era uma democracia em que a maior parte das pessoas tinha noção que tinha vivido melhor em ditadura do que estava a viver outra vez, do que estava a viver em democracia. Isso mudou a partir de 1986, com a adesão e com os governos do professor Cavaco Silva, com a adesão europeia, fundos de coesão, um aumento do investimento externo, a revisão constitucional, reformas estruturais, e, portanto, entre 1986 e 1992 temos o segundo maior período de crescimento e de convergência na segunda metade do século XX. Portanto, é um novo período de convergência. Agora, nem tudo correu bem. O governo de Cavaco Silva apostou em 1992 na ideia da moeda única como uma forma de acabar com o modelo da economia exportadora de salários baixos, isto é, obrigar a economia a adaptar-se através da melhoria da produtividade em vez da diminuição dos salários através de desvalorização, através de desvalorizações. Agora, só que isso foi usado nos anos seguintes, a partir de 1995, para aceder ao crédito barato e até para sustentar a expansão do Estado. E, portanto, temos de repente um Estado, o Estado da democracia, o Estado que historicamente, mais despesa faz e que mais impostos cobra em relação à riqueza produzida no país, um Estado que teve de recorrer sistematicamente à dívida para financiar os déficits, o que levou a uma das maiores dívidas públicas de sempre da história de Portugal em relação à sua riqueza, e provocou 3 intervenções financeiras internacionais, não só as de 1978, 1983, mas as de 2011. E o que temos a partir de 2000 é crises orçamentais, divergência económica em relação à Europa ocidental, uma redução do dinamismo económico, e o dinamismo económico outra vez associado a um setor exportador que é competitivo em vários segmentos por custos laborais mais baixos, como é o caso do turismo. Nós temos todas as organizações internacionais a sugerir reformas, isto é, liberalizações, mas essas reformas de facto colidem com o tipo de integração da população no Estado, e portanto esse é o problema que temos estado a discutir nos últimos 20 anos. Em conclusão, e agora, portanto, concluindo e acabando, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que a atual democracia, portanto, garantiu liberdades públicas como nunca nenhum regime anterior tinha garantido desde a monarquia constitucional. Criou um meio de alternância pacífica com um sistema eleitoral genuíno que nunca tinha existido na história de Portugal. Em Portugal, vota-se desde dezembro de 1820, é a partir de 25 de abril de 1975 que se começa a votar, e o sistema eleitoral é independente do governo, é independente do Estado e assegura resultados que são dados como genuínos. Terceiro aspecto, há de facto uma grande integração da população no Estado, até uma espécie de dependência da população, de uma população envelhecida em relação ao Estado, no que diz respeito à segurança social e à saúde, o que coloca dúvidas sobre a sustentabilidade da maneira como o Estado integra a população. Se isto é ou não é sustentável, e isso vê-se da maneira como
isso tem, enfim, de acordo com análises de alguns economistas, nem toda a gente está de acordo, obviamente, comprometer a convergência da economia com as economias que estão, sobretudo com as economias de coesão na Europa, isto é, as economias que também estão a tentar convergir, e Portugal não tem acompanhado nos últimos 20 anos essas economias. E depois um Estado que, de facto, está muito dependente da sua integração internacional, por exemplo, para segurança e para aspectos financeiros. Portanto, há aqui umas fragilidades desta democracia por causa desta dependência da sua integração internacional. Mas, claro, aquilo que conseguiu em termos de liberdades e de pluralismo é, de facto, notável e é absolutamente notável na história de Portugal. Muito obrigado. É excelente lição, de facto, uma verdadeira lição. E vamos agora passar à segunda parte. Portanto, à pessoa, eu agradeço, portanto, quem quiser colocar uma questão, que, como é habitual, levante a mão, é assim que nós organizamos. De qualquer forma, eu tenho já aqui uma pessoa que quer, mas antes disso vou pedir a duas pessoas, portanto, que estão ligadas a estes temas. Primeiro, o professor Sebastião Azevedo, que foi antigo reitor da cidade de Porto e é atual presidente da Assembleia Municipal do Porto, e o José Pontes Rodrigues, portanto, que foi meu colega há muitos anos no Mestrado em Ciência Política e é também um estudioso destes temas, para fazer um pequeno comentário ou alguma questão muito breve para depois passarmos a outras pessoas, está bem? Para ver se conseguimos ainda criar aqui alguma dinâmica. Sebastião, começamos por si, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado, Dr. Rui Ramos. Eu tenho lido os seus trabalhos e vou apreciando bastante. Eu, primeiro, não sou historiador, sou engenheiro, tenho essa defeito ou vantagem, não sei bem. Segundo, tenho absoluta consciência que em história é preciso dar algum tempo para fazer uma apreciação histórica. Mas terceiro, penso que eu vivi na Grã-Bretanha, entre outras coisas, já tenho alguma idade, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que infelizmente o ser humano tem a memória curta e pior do que isso, desvaloriza a história que não passou por ele. Tem esse problema. Bem, o que o Dr. Rui Ramos disse foi interessantíssimo para mim, foi um percorrer da minha vida, não é? Eu tinha 23 anos quando se deu o 25, lutei duramente na Faculdade de Engenharia na época com o arco do governo da época, não é? O PS agora saiu do arco do governo, mas do arco do governo da época, PS, PSD, CDS, para conseguirmos ter o modelo de democracia ocidental que temos. Segunda nota prévia, permita-me, que é o seguinte: não há nenhuma comparação, portanto, que não se deduza das minhas palavras, qualquer comparação com o regime do Estado Novo, de que eu sou absolutamente crítico, em todos os aspectos, na percepção histórica, no problema da educação, naturalmente que no problema das liberdades. Portanto, não há nenhuma discussão, e tudo o que o Dr. Ramos disse, de termos conseguido um modelo democrático em que estamos confortavelmente ou razoavelmente à vontade, não tanto quanto eu gostaria. Agora, eu gostava de fazer um comentário histórico e ouvi-lo, e vou ser o mais breve possível. Sim, isso é ser. Que é o seguinte: nós nos últimos 50 anos da nossa história, eu penso que os últimos 25 nós temos vivido sobre um estado de anestesia geral generalizado. Uma anestesia geral que começou em 1996, primeiro com um período terrível de... As duas coisas que eu vou dizer sobrepõem-se, mas principalmente no início, até 2010, com uma anestesia em que o modelo de governo de investimento foi absolutamente desastroso, um descalabro. Resultou numa dívida pública em que só uma ou duas pessoas nesse tempo dela falaram, e resultou na terceira vinda da Troika, ou por outra, da terceira vinda exterior, com uma violência que é o responsável por tudo o que se passou a seguir. O grande responsável por tudo o que se passou a seguir é a crise de 2000 a 2010, ou de 96 a 2010, que nós tivemos, em que estivemos quase sem pagar dinheiro, sem ter dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Em paralelo, e depois, além disso, também mantivemos, eu era reitor na época e senti bem isso, mantivemos um estado de austeridade, contrariamente à opinião oficial, resultante daquela filosofia interessantíssima: eu dou o dinheiro, mas cativo, não é? Portanto, com as catinações, nós mantivemos-nos sempre num estado de austeridade até 2020. Depois da pandemia as coisas mudaram. A segunda questão, que é muito grave, é que simultaneamente, e isso verifica-se particularmente a partir de 2010, nós vivemos num processo de uma corrupção brutal, em que em 2021 descobrimos subitamente essa corrupção com aquelas famosas audições parlamentares, mas pior do que isso ainda, e está ligado, nós temos vivido um processo de mexicanização
que tem, juntamente com a corrupção, porque as duas coisas estão ligadas, um processo de mexicanização que, de facto, tem dificultado muito o desenvolvimento do país. Eu gostava de o ouvir sobre Muito bem. questão. Sim, senhor, estou chegando. Obrigado. Já temos aqui várias pessoas, eu vou tentar gerir isto, vou tentar acabar isto às 7h30, pronto, que é o habitual, já sei que vamos prolongar um bocado isto, mas o tema e o orador justificam. José Condes Rodrigues, muito rapidamente, está bem? Agradecer a brevidade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, o agradecimento pelo convite. Depois também uma saudação ao professor Rui Ramos, gostei imenso de ouvir mais uma vez. E perante este desafio, pois eu faria duas questões. A primeira, o professor Rui Ramos referiu no início da intervenção a importância dos procedimentos, da lisura das regras para a consolidação da democracia. Pois no final da intervenção referiu alguns aspectos que já dão uma outra dimensão da democracia mais substancial, isto é, a democracia enquanto forma de distribuição da riqueza. E a pergunta é esta: será que os portugueses em geral interiorizam essa dimensão dos procedimentos da democracia enquanto forma de substituir governos de um modo não violento, ou os portugueses muito mais relevância à democracia enquanto modelo para distribuir riqueza? Julgo que a primeira resposta é aquela que está correta. A democracia é um modelo para escolher governos ou afastar governos menos bons, mas eu julgo que a grande sensação que temos é de que os portugueses valorizam, e muitos partidos dão grande destaque a isso, a democracia enquanto modelo substancial para a distribuição de riqueza, de quem as pessoas esperam soluções. E, para finalizar, só uma segunda questão que se reporta precisamente com a atualidade. Será que não estamos a correr o risco de regredir e transformarmos precisamente essa ideia de podermos ter alternância ou substituição, fazendo com que essa substituição não ocorra entre partido da oposição versus partido do poder, mas sim entre líder do partido do poder e o novo líder do partido do poder? Enfim, fica aqui a questão. Muito bem. Pronto, e para terminarmos este primeiro round, vamos dar aqui uma palavra a uma senhora. Rui, fica para o segundo round também, se não se importa, o Rui Dias Ferreira. A Vera, está bem? Pronto, para também darmos aqui um certo equilíbrio de género, que também é importante. Vera, agradecer alguma novidade e depois passamos ao segundo round. Já temos aqui o Orlando, o António Correia Dias e o Rui Dias Ferreira. Força, Vera, por favor. Obrigada. Uma questão que se prende com o início da intervenção e sobre a comparação foi a transição do Estado Novo para a democracia, com até depois também a monarquia constitucional. Em todas elas, essa mudança de regime decorre de uma revolução que não é popular. E a democracia, a própria etimologia da palavra, parece-me que se liga muito à questão do povo, dos cidadãos, e, portanto, parece-me que a democracia, até pegando naquilo que foi a última questão, não é meramente um regime político e uma forma de conduzir a alternância de poder, mas é quase uma forma de estar na sociedade. E, portanto, a minha questão é se, no fundo, nós não temos ainda, enquanto país, um problema de não sermos uma sociedade verdadeiramente democrática no nosso dia-a-dia. Já agora não resisto só aqui a fazer um apontamento relativamente à primeira intervenção, que é as regras de finanças públicas indicam que investimento público até deve ser financiado com dívida, porque o investimento público é suposto durar várias gerações e, portanto, não faz sentido pôr uma geração a pagar. A despesa corrente é que, quando começa a ir a dívida, não é nada saudável. Bem, Rui, vamos então a estas primeiras três questões e depois passamos ao segundo round, está bem? Muito bem, eu agradeço os comentários e as questões. Não vou conseguir, certamente, dar respostas satisfatórias, porque para tentar isso precisaria de muito tempo e queremos ouvir mais pessoas. O que o professor Sebastião de Azevedo referiu. Sim, eu tenho de chamar, eu também tenho escrito, sobretudo na imprensa, enquanto comentador, não enquanto historiador, mas enquanto comentador e, enfim, e comentador da atualidade. Tenho falado, enfim, tenho abordado muito a questão do risco da mexicanização, isto é, da maneira como a integração, apesar da existência destas instituições
como o sistema eleitoral, a maneira como a população está integrada no Estado e a sua dependência pode levar a um cultivo de clientelas, isto é, uma clientelização da população que impeça depois uma alternância no poder. Isto é, um partido que ocupa o Estado e depois usa o Estado para clientelizar as populações, para as tornar dependentes e com isso levar a este efeito de mexicanização. Isto é, haver democracia, mas haver um partido que não sai do poder. Obviamente, isso, também podemos entender isso como levantar a fasquia para aqueles partidos que estão na oposição e têm outras opções de tentar imobilizar a população recorrendo a argumentos, a outros argumentos e a outras formas de mobilização e de enquadramento da população. Mas sim, eu tenho essa preocupação e, aliás, até mesmo o facto da mexicanização, também como o professor chamou a atenção, poder desprestigiar o regime. Isto é, levar muita gente a dizer, bem, afinal isto é a mesma coisa, isto é uma ditadura sob outras maneiras, sob outras vestes, é corrupto, não consegue dar-nos aquilo que nós queremos. Portanto, há esse risco, de facto, quer dizer, e acho que devemos atender a esse risco. O doutor José Conde Rodrigues, que eu saúdo, aliás, já nos conhecemos há bastante tempo, tem razão, as duas questões que coloca são muito importantes, quer dizer, quer a primeira, quer a ideia de como é que a população encara, como é que os portugueses encaram a democracia, encaram a partir do ponto de vista das liberdades públicas ou a partir da ideia de distribuição de recursos. Nós podemos agora fazer algumas considerações sobre isto, mas temos de pensar que em 1975, quando a democracia verdadeiramente esteve em causa em Portugal, nas suas origens, isto é, se ia haver uma democracia tipo ocidental ou não, a população encarou-a do ponto de vista das liberdades públicas, isto é, dessa democracia política, quer dizer, e milhares, centenas de milhares de pessoas saíram à rua para defender isso no verão de 1975, quando esteve em causa em Portugal, depois de 1974, as liberdades públicas. Da mesma maneira, também podemos citar a adesão inicial à Revolução de 25 de Abril de 1975, a partir reparem que a ditadura em 1974 tinha garantido às pessoas um grande período de prosperidade económica, estava a dar cada vez mais serviços públicos, na saúde, também na educação, também na segurança social, com a construção do Estado Social. Isso não impediu que as pessoas, em 74, não percebessem a vantagem de não haver censura, de não haver polícia política e de haver liberdade. Portanto, eu teria a tendência para pensar que quando isso está verdadeiramente em causa, os portugueses, enfim, espero que eles estejam sempre do lado certo. Enfim, com aqueles aspectos de degradação, como a substituição de líderes e portanto, na prática de partidos mexicanos, esperemos que não seja isso a acontecer. A doutora Gouveia Barros, enfim, também chamou a atenção para isto, para a ideia de temos ou não temos uma democracia, mas temos uma sociedade democrática, temos ou não temos uma cultura democrática. Bem, os inquéritos à opinião que têm havido em Portugal, desde há muitos anos, têm indicado que os portugueses valorizam aquilo que está associado à cultura democrática, à sociedade democrática. Quer dizer, isto é, não olham apenas para um Estado distributivo, mas olham para as suas liberdades e valorizam isso. Quer dizer, e nos inquéritos dizem que sim, que isso é importante. Aliás, curiosamente, há uma sondagem de opinião em 1973, feita por um instituto que estava a ser formado, quer dizer, e que já indicava, é muito interessante ler essa sondagem, portanto, ainda sob o governo de Marcelo Caetano, sob a ditadura, já indicava que a população tinha tendências, quer dizer, estava disponível para a democracia. Portanto, por exemplo, há a pergunta que se dizia, mais ou menos assim, agora o governo do país deve ser de alguém muito competente ou deve ser participado por todos? Isto era nitidamente para as pessoas poderem dizer o que é melhor é termos uma pessoa muito competente como o professor Marcelo Caetano ou como o Dr. Salazar a mandar em nós. Não, e as pessoas diziam não, deve ser participado de todos.
isto mesmo ao fim de 40 anos de Estado Novo, quer dizer, as pessoas em 1963 já tinham essa tendência. Portanto, eu acho que a democracia está enraizada nas pessoas, talvez de uma maneira que nós próprios tendemos também a não valorizar quando olhamos para os nossos debates políticos atuais, em que se discute o valor das pensões e o aumento das pensões, etc. Mas isso também tem um outro lado, quer dizer que a democracia não está em causa e, portanto, estão-se a discutir outras coisas. Ainda bem, quer dizer, ainda bem que nós estamos a discutir quem é que tem direito de voto e que partidos políticos é que podem ou não concorrer a eleições. Não estamos a discutir essas coisas, quer dizer, ainda bem, quer dizer, estamos a discutir coisas domésticas, de economia, quer dizer, coisas domésticas, quer dizer, mas isso é o reverso de o resto não está diretamente em causa. Muito bem. Orlando Monteiro da Silva, por favor. Depois passo ao António Correia Dias e à Maria Sousa Galito. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Bom, a minha questão, dado os constrangimentos ao professor Rui Ramos, era pedir-lhe para, relativamente aos 3Ds, democracia, desenvolvimento, descolonização, se era capaz de atribuir uma nota, porque do exposto parece-me, não querendo cometer, digamos assim, a injustiça de situar o ponto no 25 de Abril, porque realmente tudo isto vem de trás, mas quer dizer, não me quero antecipar às suas notas, mas não auguro que haja aqui relativamente 50 anos depois do 25 de Abril, que não haja, que a classificação não seja propriamente das melhores e, sobretudo, que as perspectivas para os próximos 50 anos, eventualmente, também poderão não ser as mais auspiciosas. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Orlando, pela tua novidade. António Correia Dias, por favor. Muito obrigado por esta oportunidade que me dão. Agradeço a forma, o brilhantismo da apresentação do Sr. Professor Rui Ramos. Foi em pouco tempo, estar quase a fita do tempo da forma como isto ocorreu, mas também de todas as pessoas que estão a participar também neste debate, dizer com toda a pontualidade, e diz que estamos, para refutar um bocadinho as palavras do magnífico reitor, que continua a ser um pouco reitor da cidade do Porto, um grande reitor, daquilo do exagero da forma como se falou, pela questão do princípio. Sou genuinamente democrata. Porque se não fosse, o objetivo que tenho, se eu fosse ditadura, às tantas era capaz de ter problemas. Dito isto, era para dizer o Estado Novo, com todos os defeitos que teve, seguiu à Primeira República, onde era o caos instalado. Era o caos. Eu lembro da quinta-feira negra que aconteceu, onde os de esquerda foram com uma caminhoneta por Lisboa captar uma data de políticos de direita e fuzilaram-nos todos. Era assim que estavam. Portanto, o Estado Novo o que é que tem? Primeiro, logo, uma coisa irrefutável. Evitou uma guerra civil que era mais que evidente, como aconteceu em Espanha, de efeitos trágicos. E dessa coisa. Credibilizou o Estado. Já lá vamos à parte negativa. E conseguiu uma coisa formidável, que foi um crescimento grandioso da década de 60 a 70, que é incontestável. António, agradeço alguma novidade também, para darmos depois tempo às outras pessoas, está bem? Por favor. O Bruno Palma conseguiu uma coisa, o professor Cavaco faz muito bem de chamar os louros da Europa, que foi uma grande indústria que é Portugal. Mas toda a gente se esqueceu da Gulbenkian. A Gulbenkian é tão só das maiores instituições que estavam na mira dos Estados Unidos e de Inglaterra e que Salazar defendeu para Portugal. Eu podia estar aqui a anunciar um conjunto de coisas, mas é para dizer outra coisa. Nunca se viu tanta corrupção como há agora. Não havia no passado. Não vale a pena descobrir. É mau. Espera aí, só para terminar, que em face disto, a notável integração económica que nós tivemos nas relações internacionais e nas relações mundiais. Tudo feito com liberdade, muito bem. Na altura era a moda, era isto que passava na Europa. Com todos os defeitos. Democracia muito boa, liberdade muito bem, com todos os milhões e milhões que recebemos. Agora pergunto, deixo só esta pergunta ao seu professor. Nunca ninguém fez este exercício, se calhar não é politicamente correto. Portugal ao crescimento é que estava em 1960
60, 70, onde é que estaríamos agora sem crescer? Para terminar, mesmo para finalizar, imagine que a revolução que se deu aqui em Portugal tinha sido em Espanha. E nós tínhamos aprendido por geros, não tínhamos querido a economia e tínhamos que ter Espanha. E onde é que está? Estava Muito bem. e agora onde está? Sr. Professor, só Sim, nós. senhor. Muito bem. Maria Sousa Galito, por favor. Muito bem. Agradeço que ponham os microfones de silêncio que eu não falo. Maria, por favor. Ouvir-me? Perfeitamente. Sim. Portanto, boa noite. Boa Um noite. cumprimento muito Boa noite. especial ao Sr. Professor Rui Ramos, que eu admiro bastante e gostei imenso da palestra. Muito obrigada. Rapidamente, uma pequena provocação. Ou seja, uma coisa é democracia, não é? Mas se não há a sensação de estamos a caminhar para uma oligarquia eleita, ou seja, de a população, dos representantes da população estarem a governar um bocadinho à revelia da vontade popular, nomeadamente do ponto de vista sociológico, não respeitando o resultado dos referendos ou querendo impingir algumas políticas que se calhar deviam ser referendadas. É apenas uma pequena provocação, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor. Muito obrigada. Luís Madeira Pires, por favor. Boa noite a todos, obrigado pelo convite e obrigado e parabéns, professor Ramos, pela sua palestra. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, porque é evidente que daquilo que disse dava para muitas questões sobre... E foram muitos anos, já lá vão 50, e portanto dava para discutirmos muita coisa. Mas eu ia fazer uma pergunta muito simples, sobre a qualidade da democracia. E a minha pergunta era, como é que vê o papel da sociedade civil na democracia portuguesa? Ou seja, se ela não deve ser muito mais um fator de equilíbrio, que não existe neste momento, porque ela é muito fraca. Como é que analisa isso em termos de democracia, nomeadamente se compararmos com os outros países da Europa? Ficava-me só por aqui, uma pergunta muito simples, mas que é complicada de responder, mas simples. Obrigado. Rui, se quiser então agora passar esta segunda fase e depois... Sim, mais uma vez... Uma última fase. Muito bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas questões e também, mais uma vez, não vou conseguir certamente responder a todas como gostaria de tentar, mas há a questão do tempo. Em relação aos 3Ds, foi-me pedido para dar uma classificação. É ousado da minha parte, mas já agora vou dar para ter uma ideia. Quer dizer, eu acho que os 3Ds, democracia, apesar de tudo, iria para enfim, vamos dar, portanto, notas de 0 a 20. Democracia iria para 17, 18. Acho que, apesar de tudo, existem em Portugal instituições e uma vida pública que não existia antes nos outros regimes, sobretudo da Primeira República e do Estado Novo, e que isso é um valor extraordinário, quer dizer, é uma coisa extraordinária, coisas que nós hoje provavelmente já não temos ideia, mas poder abrir um jornal e não estar censurado, e jornalistas poderem escrever nesse jornal e não terem o medo de ser empastelados pelo partido no poder, acho que isso é muito importante. Portanto, aí 17, 18. Em relação ao desenvolvimento, uma nota mais baixa, eu iria para um 13, 14, acho que não correspondeu de todo, não apenas às expectativas, mas também às possibilidades e às necessidades. Isto é, às expectativas dos portugueses, legítimas, às possibilidades que o país teve ao integrar-se num dos maiores mercados mundiais, que é o mercado europeu, dos mais, quer dizer, nós temos acesso, a economia portuguesa tem acesso a um dos maiores mercados europeus. Quantidade de outras economias no mundo que dariam tudo para estar nas nossas condições para aproveitarem isto, quer dizer, e nós não conseguimos, acho eu, explorá-lo da maneira como estão a explorar outras economias no leste da Europa, muito mais pobres do que Portugal há 20 anos e que estão agora a passar à frente de Portugal. Roménia, Polónia, países bálticos, a passarem à frente em 20 anos, passam à frente de Portugal. Isso é uma coisa terrível, quer dizer, portanto, sim, aí não conseguimos. E depois, bem, a descolonização é para aí um 7 ou um 8, é uma coisa negra, é talvez o grande pecado original da nossa democracia, a maneira como milhões de pessoas foram entregues a guerras civis e entregues a ditaduras de partido único, quer dizer, e não podemos nunca esquecer isso, quando nos felicitamos aqui 10 milhões por estarmos todos ótimos
desde 1976 pelo menos, quer dizer, não esquecer de todos os outros que não tiveram, a que não foram dadas essas possibilidades e que em 1974 não viviam connosco. Portanto, isso seria hoje. Em relação ao Estado Novo, sim, quer dizer, todos os regimes têm vários aspectos, não é? Quer dizer, e coisas que nós podemos considerar positivas e negativas. Agora, quando estamos a falar de democracia, obviamente o balanço do Estado Novo não foi positivo, quer dizer, é porque não é só a ditadura que é instaurada, é o facto do regime não ter sido capaz de abrir-se, de democratizar-se quando deveria ter sido, quer dizer, aquele tipo de regime com aqueles aspectos ditatoriais era talvez era muito igual a outros regimes na Europa e talvez até nem fosse dos piores nos anos 30 e nos anos 40. E depois nos anos 50 e nos anos 60 começa a tornar-se para um país da Europa Ocidental talvez um legado verdadeiramente já correspondia mais à tentativa de domínio por parte de uma elite que não queria abandonar o poder do que propriamente a uma necessidade de organizar a sociedade portuguesa depois, de facto, do que foi aquele regime da Primeira República, que é verdadeiramente aquilo que nos permite compreender porque é que os portugueses toleraram durante tanto tempo a ditadura do Estado Novo, porque tinham a memória daquilo que tinha sido a ditadura da rua do Partido Republicano entre 1910 e 1926, uma violência, uma brutalidade extraordinárias. Em relação à questão da oligarquia eleita, sim, às vezes eu uso muito nos meus artigos a ideia da oligarquia, quer dizer, portanto, mas é uma oligarquia eleita, quer dizer que pode não ser eleita, quer dizer, isto é mais uma vez uma questão dos cidadãos também se entenderem para ter um papel e não deixarem, portanto, não têm a desculpa que tinham os outros portugueses noutros regimes que não tinham eleições, não tinham os mecanismos eleitorais que permitem uma rotação no poder. E depois, em relação à questão do papel da sociedade civil, bem, a sociedade civil é uma componente enorme da democracia. Nós às vezes falamos do Estado democrático, mas de facto devemos falar de uma sociedade democrática, isso é mais importante. O Estado democrático é muito importante, mas a sociedade democrática também. E esta sociedade civil, de facto, tem sido enfraquecida, não apenas por algumas dimensões do Estado, como a centralização, a dimensão que o próprio Estado tem adquirido, quer dizer, este Estado enorme, inchado que nós temos em Portugal, mas também pelo fracasso do crescimento económico. O crescimento económico é fundamental para a democracia, quer dizer, porque o crescimento económico dá recursos às pessoas. E esses recursos permitem às pessoas serem independentes do Estado. Sem independência do Estado não há democracia. Isto é, nós precisamos de um país, quer dizer, por isso é que aquela ideia de uma democracia de funcionários públicos não é uma democracia, quer dizer, não há democracia de funcionários públicos, quer dizer, dependentes do Estado. Uma democracia é uma democracia de pessoas independentes do Estado. E isso precisa de um crescimento económico que nós, de facto, não tivemos nos últimos 20 e tal anos e sobre os quais devíamos refletir e que é a maior ameaça, uma das maiores ameaças à democracia em Portugal. Porque não permitiu à sociedade civil enfraqueceu a sociedade civil, não permitiu às pessoas constituir patrimónios que aumentassem a sua dependência e depois tornou o próprio regime muito dependente do enquadramento internacional. Quer dizer, nós às vezes temos aquela noção de que se a União Europeia der algum problema de um dia distribuir os fundos, o que é que vai acontecer ao regime em Portugal? Isso não devia ser assim. Quer dizer, e portanto a economia, o crescimento económico é fundamental para a democracia e não tem sido conseguido nos últimos 20 e 30 anos, apesar das possibilidades que o país, das oportunidades que o país teve e que não teve meios para aproveitar, com os impostos elevadíssimos, regulações e limitações à iniciativa dos cidadãos absolutamente inexplicáveis. Muito bem, vamos passar então à última ronda, para ver se acabamos a tempo. Eu tenho aqui, o Rui Dias Ferreira já está cá connosco ou não? Que eu sei que ele tem uns problemas no computador. Rui, não sei se está aí. Muito bem, eu penso que ele está com uns problemas no computador. Mas eu tenho aqui as duas questões dele. Muito bem, a Patrícia Picario, que nos está a falar de Moçambique. Patrícia, é um gosto tê-la aqui connosco. É para ti de Maputo. Não sei como é que está aí o tempo em Maputo, aqui em Portugal, infelizmente, está a chover bastante. Boa noite a todos.
está muito calor, é o tempo dele. Muito obrigada por me convidarem a participar nesta sessão. Gostei imenso do que eu vi, gostei imenso da apresentação do orador e também das intervenções de todos os outros participantes. Gostava só de colocar duas questões. Uma delas tem a ver com se não, de alguma forma, não é um pouco até irónico, 50 anos passados envolvidos sobre o 25 de Abril, com todos os aspectos positivos que foram aqui, de alguma forma, identificados e tudo aquilo que trouxeram de evolução ao país. Se não é um pouco estranho estarmos neste momento, em 2024 e em 2023, a falar um pouco daqueles básicos que se falaram também em 75, que era o paz, pão, habitação, saúde e educação, atendendo, digamos, àquilo que, de alguma forma, foi a evolução desses grandes setores, que são, digamos, aquilo que, de alguma forma, as populações aspiram e fazem parte do seu contrato social com o Estado. E de facto, neste momento, passados 50 anos, estamos a voltar um bocadinho a digamos, a esta discussão quase inicial, quase básica, que se tinha em 1975. A outra questão que gostava de deixar aqui e que se prende também com um padrão um bocadinho mais geral, é se de facto não estamos a assistir também a uma erosão deste modelo das democracias ocidentais, que foi sempre um modelo de referência, enfim, um pouco por todo o mundo, e que neste momento, e sobretudo nos últimos 10, 20 anos, tem vindo de facto a sofrer uma enorme erosão, não porque não deixe de ter aquilo que são os seus mecanismos, digamos, formais, e foram aqui referidos, mecanismos importantíssimos, como as eleições livres e tudo isso, mas porque, de alguma forma, há todo um contexto e, digamos, outros parâmetros que vão surgindo e que designadamente têm a ver com a questão da liberdade do acesso à informação, com aquilo que é esta relação muito direta que se tem com as redes sociais, de uma forma que não é nem mediada, nem objetivada, nem discutida criticamente, e que de forma, de alguma maneira, cria aqui digamos, uma espécie de estado constante de desinformação e de propaganda, que as pessoas não se apercebem totalmente, mas que de facto dificultam muito o exercício de uma democracia de qualidade, como foi referido por um dos intervenientes. Eram estas duas questões que eu gostava de colocar e muito obrigado. Não, gosto. Portanto, o Rui Dias Ferreira não está a conseguir falar, mas eu depois vou dizer as duas questões que ele queria falar. Não sei se o Miguel Henriques, para terminar, que normalmente também costuma ser ativo nestes nossos grupos, quer colocar alguma questão, algum comentário? Miguel, não sei se tem essa vontade, também tem uma experiência do ponto de vista dos últimos anos nestas áreas. Jaime, eu, atendendo aqui, ainda tem duas questões do outro colega passado. Enfim, isto é um tema que obviamente me é muito querido e que gosto muito, mas teria aqui, atendendo ao tempo, tinha aqui Sim, senhor, está bem. muita coisa para perguntar ao professor Rui Ramos e agradecer Muito bem. a presença. As questões que o Rui Dias Ferreira, Rui, para terminarmos, eram duas que são muito simples. Ciclos uninominais, se de facto poderá estar aqui nesta solução ou tentarmos qualificar uma democracia que já percebemos que tem ainda alguns caminhos e arestas para limar. E depois uma outra questão que é muito interessante, que tem a ver com os segmentos e os status eleitorais da nossa população. Quando um partido corre o risco, e não vale a pena falar em partidos, mas um partido X corre o risco de ter 40% de votação, e essa votação está concentrada, por exemplo, num segmento da população mais idoso, e, por exemplo, não conseguir buscar os jovens, se há possibilidades, é a questão que é colocada, de eventualmente alterar esta situação e criar mecanismos que permitam uma maior estratificação do eleitorado em termos de votação. E com isto terminamos, e depois, se quiser fazer um comentário final à nossa sessão. Muito obrigado. Ora bem, muito obrigado por mais estas questões. A questão que foi levantada sobre a erosão das democracias ocidentais, de facto, a nossa democracia já atravessou em 50 anos épocas bastante diferentes. Quando foi estabelecida em 1974, não era muito óbvio que o futuro fosse democrático e que as democracias de tipo ocidental fossem esse futuro.
em 1974, a União Soviética, uma China comunista que ainda não é a China do Deng Xiaoping a partir de 1978, pareciam potências em expansão. Aliás, as colónias portuguesas caíram nas mãos, na maior parte dos casos, de partidos pró-soviéticos que instalaram sistemas modelados pelos regimes de partido único e de estatização da economia da União Soviética. Portanto, há um ambiente que não é, embora alguns cientistas políticos depois atribuam à democratização em Portugal em 1974 o começo de uma vaga da democracia, mas em 74 isso não era claro. E, aliás, em 1975 o que se discutiu em Portugal foi que modelo de regime, e havia partidos, que aliás eram os que tinham a maioria, defendiam um modelo da democracia de tipo ocidental, mas também havia outros que defendiam um modelo soviético ou modelos do terceiro mundo e que, nessa altura, convenceram muitos militares, quer dizer, e tiveram poder em Portugal em 1975, porque uma grande parte do movimento das Forças Armadas se convenceu que o destino de Portugal não era ser uma democracia burguesa, como eles diziam, mas ser uma daquelas democracias populares, quer dizer, em que havia só um partido, ou que havia um poder autoritário que levava para impor um regime de direção estatal da economia, e que esse que era o futuro. Portanto, nessa altura não era claro, quer dizer, que as democracias fossem o futuro. Depois, claro, passou-se por uma fase, aquela fase de 1989, queda do Muro de Berlim, democratização da Europa de Leste, democratização na América Latina, também noutros países da África, incluindo depois países africanos de expressão portuguesa, onde houve finalmente eleições, na década de 90, eleições pluripartidárias, portanto, uma época em que toda a gente parecia que tinha acabado a história, era o fim da história, a democracia estava consolidada, só desenvolver, etc., e falava das coisas. E, finalmente, estamos 30 anos depois desse fim da história, outra vez com a história toda aberta e com potências não democráticas extraordinariamente agressivas no mundo, com políticas extraordinariamente agressivas, dúvidas acerca da democracia. Portanto, estamos a falar de ilusão da democracia, a haver medo de tudo aquilo que aparece de novo. Nós temos medo que aqui se possa fazer à democracia, desde as redes sociais até à inteligência artificial e até outro tipo de inovações tecnológicas. Portanto, entramos numa fase de preocupação outra vez com a democracia, e parece que isto é ciclos, não é? Quer dizer, portanto, é ciclos. Nós, aqueles que já têm uma certa idade, já viveram outras épocas em que isto parecia tudo ótimo, cor-de-rosa, basta recuarmos 30 anos. A conversa daqui seria completamente diferente, estaríamos aqui todos convencidos que o futuro era a democracia e, portanto, não havia dúvidas, mas isso também quer dizer que não devemos nunca estar demasiado otimistas, nunca devemos confiar no que está a acontecer, mas também não devemos estar com pessimismos, isto é, devemos acreditar na resiliência, quer dizer, de, como eu disse, formas políticas que correspondem àquilo que são as maneiras de ser de uma população, que é a pluralidade. Quer dizer, a população portuguesa é plural, quer dizer, ela tem várias opções, várias visões do mundo, quer dizer, e a única maneira de enquadrar isso numa mesma sociedade, sem ser de uma forma autoritária, é através da democracia pluralista. Ninguém inventou outro regime capaz de o fazer. E, portanto, este regime tem algumas virtualidades, ainda não deve ser desta vez que vai acabar, mas claro, devemos estar atentos e devemos estar sempre preocupados. Aliás, devemos estar preocupados quando julgamos que não há razões para estarmos preocupados, e devemos estar um bocado mais confiantes também quando estamos a ver tudo a acabar. Em relação à questão de soluções eleitorais para os problemas da democracia, e os círculos uninominais há muito tempo que é falado, outras soluções para evitar aquilo que foi referido, que é a possibilidade de um partido dominar a sociedade portuguesa, clientelizando um segmento da população, isto é, contra todos os outros. É possível, enfim, uma coisa que pode acontecer, e já aconteceu noutros países, quer dizer, isto é, o partido colonizar o Estado depois clientelizar um segmento da população, e, portanto, cria-se uma espécie de bloco eleitoral que depois dá a esse partido a possibilidade de ganhar tudo o que seja eleições. Isso só é possível, de facto, a melhor maneira de acabar com isso é através de uma sociedade mais dinâmica, mais aberta, aberta ao crescimento económico, talvez seja
a melhor maneira de fazê-lo do que através de engenharia eleitoral. Isto é, as engenharias eleitorais são sempre muito complicadas, porque eu tenho uma certa dúvida em relação às vantagens dessas engenharias, isto é, de mudanças do sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral é as regras básicas da democracia, e quando nós começamos a mudar as regras básicas, corremos sempre um risco muito grande. Eu sei que não precisamos estar sempre na mesma, mas corremos sempre um risco muito grande do sistema deixar de ter regras. E eu, enfim, aquilo que estudo como historiador é sobretudo do século XIX, princípio do século XX. E sei como é que acabou a monarquia constitucional. A monarquia constitucional acabou no princípio do século XX em Portugal, quando começaram a mudar as leis eleitorais, cada governo mudava as leis eleitorais. Sempre com a melhor das intenções, sempre dizendo, não, mas agora isto vai ficar muito mais... os resultados eleitorais vão ser mais independentes do governo, etc. A partir de determinado momento deixou de haver regras. Cada governo que ia ao poder, a primeira coisa que ia fazer, que chegava ao poder, cada partido que chegava ao poder, a primeira coisa que fazia era ir mudar o sistema eleitoral a seu favor. Quer dizer. E, portanto, eu tenho um grande receio quando mexermos nesse sistema eleitoral, que é o que existe desde 1975, com muitas limitações, eu sei. Este sistema eleitoral que nós temos, este sistema proporcional, basicamente é o sistema ideal para eleger uma Assembleia Constituinte em que é preciso dar voz a várias correntes de opinião e limitar ao mesmo tempo o número dessas correntes de opinião. Quer dizer, portanto, este sistema foi escolhido de maneira a fazer isso e de facto lá conseguiu, quer dizer, isto é, não haver muitos partidos, mas haver partidos que correspondessem a várias sensibilidades políticas. Isto não quer dizer que este sistema, por exemplo, seja muito bom para arranjar governos. É muito difícil arranjar maiorias absolutas, embora tenha havido várias maiorias absolutas. Em 1976 julgava-se que nunca nenhum partido em Portugal iria ter uma maioria absoluta. Por exemplo, isso era uma das coisas que dizia, uma das críticas a este regime. Nunca nenhum partido vai ter uma maioria. Bem, aconteceu uma série deles. Quer dizer, e, portanto, o que quer dizer que o sistema eleitoral acabava por ser mais plástico do que aquilo que parecia. Mas repito, eu tenho um grande respeito por todas aquelas pessoas que defendem outros regimes, o sistema de círculos uninominais, que era um sistema que existiu em Portugal no século XIX, a monarquia constitucional tem algumas vantagens, mas quando existe um sistema, geralmente nós olhamos sobretudo para as desvantagens. E o sistema de círculos uninominais também tem imensas desvantagens. Por exemplo, a crítica que é feita em Inglaterra ao sistema eleitoral que existe há muitos anos, quer dizer, de círculos uninominais maioritários, portanto, ganha quem tiver mais um voto, leva que, por exemplo, nos anos 80, um partido que tinha 25% dos votos, acho que não tinha sequer um único deputado, não é? Portanto, quer dizer, portanto, graves problemas de representação política. E, portanto, eu confio mais na sociedade. Quer dizer, tenho um grande medo de começar a mudar as regras básicas que toda a gente aceitou até agora. Se alguém começa a mexer, de repente temos um sistema sem regras. Isso é o pior que nos podia acontecer. No momento em que deixássemos de saber, quando elegemos um partido para o governo, se 4 anos depois vamos poder votar nas mesmas condições que votámos agora. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que é talvez das coisas mais inquietantes que pode haver no regime político democrático. Pois é, muito obrigado, acho que foi uma sessão fantástica. Podíamos ficar aqui a noite toda, mas infelizmente são precisamente 7h30, acho que já foi 90 minutos bastante intensos de discussão. Agradecer a todos a vossa participação e pronto, e continuaremos como é normal nestas. Para a semana vamos ter mais 2 sessões e irão ter depois a devida a promoção das mesmas. Um bom fim de semana e muito obrigado por tudo a todos, está bem? Com licença. Obrigado.